Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu carinho. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta semana. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa história, nos transformando de pecadores a filhos, nos transformando de transgressores, senhores, a filhos do Senhor Altíssimo. Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente na nossa vida, na nossa casa, nos nossos familiares, nos nossos pensamentos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor se faz real em nossa história. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento de louvor, esse momento de união, onde podemos estar juntos, agradecendo ao Senhor e louvando tudo aquilo que o Senhor fez e irá fazer na nossa história. É isso que eu te agradeço, Pai, crendo que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Deus abençoe a sua vida, você que está aqui presente conosco, você que nos acompanha na live, nós agradecemos a sua presença, que podemos estarmos juntos, conversando, falando daquilo que é das coisas de Deus, falando daquilo que ela é celestial, aprendendo um pouco mais sobre a presença de Deus e ouvindo e clamando para que Deus possa mudar a minha vida e a sua vida. É isso que nós cremos e queremos agradecer você que está nos assistindo nesta noite. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, de conversar um pouco algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Nessa tarde eu estava conversando um pouco com a minha mãe, algo que já estava na minha mente, sobre aquilo que eu queria conversar e ministrar ao nosso coração. Seguindo aquilo que eu já venho falando, aquilo que eu já tenho pregado aqui na igreja, que você que tem acompanhado as lives que eu tenho ministrado, que é sobre o nosso coração. É um pouco do que é a nossa vida, um pouco do que é os nossos sentimentos, daquilo onde nós depositamos a nossa fé, onde nós depositamos a nossa confiança, e aquilo que muitas vezes nós lemos na palavra de Deus, e nós queremos que a palavra de Deus fale alguma coisa que ela não está falando. Muitas vezes, segundo algumas situações que eu e você passamos no nosso dia a dia, situações que nos sobrevêm sobre a nossa história, a gente lê alguns textos da palavra de Deus e nós queremos que essa palavra de Deus fale alguma coisa que muitas vezes ela não está anunciando. Por isso é necessário que eu e você estejamos atentos e estejamos voltando, não somente o nosso coração, mas a nossa mente, o nosso entendimento, e clamando para o Espírito Santo de Deus, trazer ao nosso coração a palavra dEle, para mim e para você. Quantas vezes nós podemos utilizar a palavra de Deus para fazer isso e aquilo, mas isso não é a vontade de Deus. Se formos olhar a história, quantas vezes Israel se utilizou de Deus como uma pessoa que iria proteger e guardar, mas não como aquilo que movimentava o seu desejo, o seu coração. A história nos mostra quantas vezes Saul utilizou ali, se o sacerdote não vem, eu faço o sacrifício e vamos para a guerra. Mas essa não era a vontade de Deus. Ele se utilizou de um momento, ele se utilizou de uma palavra, ele se utiliza de um texto para fazer os desejos e a vontade do coração dele. Mas é necessário que nós olhamos para a palavra como algo que revela a Deus, para algo que transforma a minha vida, a minha vontade, o meu desejo a servir ao Senhor Jesus Cristo. E por isso eu gostaria de contar para você, de ler um texto que está lá em João, capítulo 4, do verso 5 ao verso 14, nos conta a história da mulher samaritana. Nos conta a história de uma mulher que passou por muitas dificuldades, uma mulher que sobreveio, era uma samaritana, que segundo os judeus era um povo excluído dos próprios judeus, porque eles cometeram alguns atos de sacrilégio quando os gregos vieram e invadiram Israel, invadiram Jerusalém, e eles cometeram muitos atos e eles ajudaram os gregos a virem nesse fato, nesse momento, eles começaram a ser excluídos da sociedade de Israel. Eles se diziam, os judeus, se diziam os puros, os mais santos, que foram contra a opressão, olhavam para os samaritanos e falavam: vocês não merecem, vocês não são pessoas boas, vocês não pertencem ao mesmo Deus. E essa mulher era uma mulher samaritana,
uma mulher na qual os judeus não podiam se aproximar, na qual aquele povo não podia estar próximo, não podia ter negócios, porque era como se fosse um povo que estava sujo, um povo que estava contaminado. E essa mulher, a mulher samaritana, ainda mais com as suas dificuldades, com a sua vida, com o seu próprio povo, sendo um povo excluído, tendo problemas, não é? Como você sabe, ali na história diz que ali o povo estava sendo oprimido pelos romanos. Eles não estavam no momento ali de prosperidade, não, fartura. Eles estavam passando por momentos difíceis, de opressão, de pagar juros e impostos muito altos. Se eles falassem qualquer coisa com os romanos matavam e exterminavam, mandavam preso, mandavam embora para se tornar escravo em Roma. Era uma vida difícil. E essa mulher sobreveio todos esses momentos e ela se para numa situação onde ela tenta suprir as necessidades dela através das possibilidades que lhe eram lhe dadas. A história nos mostra ali, nos fala que ela tenta suprir as necessidades da alma dela, as necessidades do coração dela, através do amor. Nos fala que ela teve ali 5 maridos, e aquele marido na qual ela estava ali junto ainda não era o esposo dela. Uma mulher na qual tentou com todas as suas forças suprir as suas necessidades, suprir aquilo que estava em falta no seu coração. E a Bíblia nos conta a história dessa mulher, a mulher samaritana, se encontrando com Jesus e tendo um encontro transformador. E eu gostaria de ler esse texto que está em João, no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 5 até o verso 14, na onde eu me peguei sobre o que eu gostaria de falar com você nesta noite. A palavra de Deus diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus e alguns dos seus discípulos, eles tinham que passar pela Samaria. Assim, chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe seria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Novamente ali repetindo o verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E quando eu me peguei lendo esse texto, aquele que beber da água que eu vos dar, que eu estou dando, nunca mais terá sede. Na minha alma, nas minhas dificuldades, nos meus conflitos internos, no meu desejo de fazer a Bíblia responder aos meus anseios. Quando eu leio esse texto na qual Jesus fala que se eu beber dessa água, eu nunca mais terei sede, me sobrevém ao momento, e há um momento ali na minha mente dizendo: se eu aceitar esse Jesus, se eu aceitar essa ideia, se eu aceitar essa água que Jesus me dá, eu nunca mais terei sede. E quando eu penso sobre isso, eu nunca mais terá sede. Jesus está dizendo que Ele irá solucionar os meus problemas e eu nunca mais terei problemas. Como seria simples
Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aparece nesse texto, e eu olho para esse texto e falo, não, Jesus está oferecendo para aquela mulher, uma mulher cheia de problemas, uma mulher cheia de dificuldades, que se ela beber desta água, um problema para ela. Todos os dias ela saía da cidade dela ao meio-dia, porque ela tinha um conflito com as outras mulheres, saía ao meio-dia com o sol ardendo, batendo na sua cabeça, para buscar água num lugar longe. E todos os dias fazendo o mesmo caminho, o mesmo movimento, até que um homem na qual ela não conhece, chega para ela e fala, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Quando Jesus fala isso para ela, eu olho para esse texto e me sobreveio todas as dificuldades e problemas que eu tenho, e falo, será que se eu tivesse com esse problema, Jesus chegasse perto, ele ia falar a mesma coisa, e solucionar todos esses problemas? Como seria simples se Jesus aparecesse ali e dissesse, eu vou solucionar todos os seus problemas, você nunca mais vai ter dificuldades. E quantas vezes nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, nós queremos que a solução dos meus e dos seus problemas sejam como esse relacionamento dessa mulher. Jesus aparece diante da dificuldade e Ele oferece a solução, mas não uma solução temporária, mas uma solução eterna para os nossos problemas. Como seria fácil se todos os nossos problemas se solucionassem nesse simples momento onde Jesus diz ali, se você beber da água que eu vos dou, você nunca mais terá sede. E quantas vezes eu me olho diante das dificuldades que eu tenho, das que eu passo todos os dias, de conflitos internos, do que será o meu futuro, do que será o futuro da minha esposa quando eu for encontrá-la, ou dos meus filhos quando eles tiverem que estudar, como será a dificuldade deles, o que eles vão enfrentar, e eu olho para Deus, olho para as situações que eu encontro, o que eu vou fazer amanhã, se eu vou fazer prova da UB, se eu vou virar advogado, se eu não vou virar advogado, se eu vou fazer um concurso público, se eu vou pagar minhas contas, se eu não vou pagar minhas contas. Quando eu olho para as minhas dificuldades, eu gostaria de ter uma solução para todas elas, em que a mesma resposta para todas desse certo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas muitas vezes é isso que muitas vezes eu e você queremos encontrar na palavra que estamos lendo. Queremos encontrar uma solução para algo nosso. Queremos encontrar uma solução para um problema meu. Quando Jesus olha para aquela mulher e fala, se você beber dessa água, você vai ter sede novamente, mas se você beber da água que eu vou dar, você não terá mais sede. Jesus troca o assunto, Ele está falando do problema na qual elas têm lá no interior dela, da alma dela. Jesus está falando de um problema, está falando de uma solução que sobrevém à vida eterna. Quando Jesus anuncia, Ele continua falando ali, e ao contrário, a água que lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse texto não quer nos falar que nossos problemas serão solucionados, não. Nós podemos encontrar um outro texto que está lá em Mateus 6 ou Lucas 12, que diz assim, portanto eu te digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer, quanto ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos que se correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A palavra de Deus nos dá uma segurança tremenda. Ele está nos dizendo que não vai faltar alimento. A palavra de Deus está dizendo que não vai faltar vestes. A palavra de Deus está dizendo que não nos vai faltar esta segurança. Mas quando eu e você nos encontramos com essa palavra e nos deparamos diante de uma dificuldade, isso não nos basta. Nós queremos mais segurança do que isso. Eu tenho a roupa, o Brasil está passando por uma dificuldade econômica, muitas pessoas sofrendo, não tem faltado alimento, porque Deus é quem tem provido. Não tem faltado as vestes, porque é Deus quem tem feito as vestes vir ou multiplicar. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei como tem sido a sua casa, mas a promessa de Deus é essa. Mas mesmo eu e você recebemos essa promessa, a nossa preocupação, sejamos sinceros, não é com aquilo que nós vamos comer depois que saímos do culto, não é aquilo que iremos vestir amanhã, mas a nossa preocupação é: será que amanhã estamos vivos? O que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas dívidas? Será que eu vou ter dinheiro para pagar aquilo que eu quero comprar? Somente ter a segurança de roupa e vestimenta não é mais segurança. Nós queremos ter uma segurança para o futuro. Nós queremos saber o que seremos de mim e de você daqui 1 mês, 10 meses, daqui 3 dias, 1 semana. Mas a própria palavra de Deus diz que o futuro pertence a Deus. Ele aqui diz que nós nos preocupamos com amanhã, mas quem pode acrescentar um dia sequer à sua vida? Senão Deus. Deus nos dá uma segurança, Ele nos dá uma base muito forte, mas nós somos tão inseguros em nós mesmos, que somente essa base não é suficiente para nós crermos que Deus pode prover. Que Deus pode solucionar os nossos problemas, que Deus pode lutar conosco a enfrentar o que vai vir amanhã. E é por isso muitas vezes que nós olhamos para outros textos da palavra de Deus e queremos utilizar eles, porque nós queremos ter fé em alguma coisa. Deus nos promete que Ele nos guarda, mas será que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete? Eu preciso de mais alguma coisa. Eu acho que um esforcinho meu, eu acho que se eu tentar fazer mais alguma coisa, não é que Deus não vai fazer, é que eu quero melhorar a minha situação. Eu sei que Deus vai cumprir aquilo que Ele está falando, mas eu acho que se eu ajudar Deus, eu consigo melhorar um pouquinho aquilo que Ele vai fazer. E nos esquecemos que Deus é Deus, e Ele cumpre a palavra dEle da forma que Ele disse. Não há nada que eu e você possamos fazer ou deixar de fazer para que nós possamos mudar a palavra de Deus sobre a minha e a sua vida. Não podemos acrescentar nenhuma hora sequer aos nossos dias, se Deus não nos der. E eu me sobreveio num momento, numa dificuldade, um pensamento ali na minha mente, ali enquanto eu estava lendo esse texto: nossa, mas se Deus vai suprir ali todas as minhas necessidades, e eu tive que parar e falar assim: não, peraí, Yohanan, não é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo ali que tudo será solucionado por Deus. Essa fonte, essa água que brota ali, eu imaginei ali naquele momento curto na minha mente, eu bebendo a água e me tornando uma fonte de água viva, e eu me tornando uma fonte de água viva transbordando, eu soluciono todos os outros problemas que eu tenho. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto nos anuncia e o texto nos fala que aquele que busca o reino de Deus, ele tem essas coisas acrescentadas na sua vida.
Por que que aqueles que buscam fazer a justiça, aqueles que buscam primeiro o reino de Deus, ele tem essas coisas acrescentadas em suas vidas? Porque eles estão focados naquele que pode fazer a fonte jorrar. E eu estava em casa pensando, eu falei assim, mãe, falando com a minha mãe, falando assim, mãe, quem pode fazer uma fonte jorrar mais ou menos água? Quem pode olhar para uma fonte e falar assim, não, hoje você vai dar mais água? Quando Deus está falando sobre a fonte da água, essa fonte que irá brotar e sobrejar a água, Deus está falando que nós precisamos crer que Deus é aquele que nos dá água, e quando nós cremos nessa água que Ele nos dá, nessa palavra de salvação, essa água precisa transformar a nossa vida, de forma que eu e você iremos transbordar essa fonte da água viva. Aquela mulher é uma mulher que tinha muitos problemas na cidade onde ela morava. Essa mulher tinha muitas dificuldades de relacionamento com todas as pessoas que estavam perto. E a história nos mostra que quando aquela mulher ouviu aquelas palavras que Jesus estava dizendo, quando ela recebeu, quando ela creu, quando ela entendeu qual eram essas palavras que Jesus estava oferecendo da água viva, ela olhou e recebeu aquilo. E o primeiro ato que ela toma, se você continuar lendo o texto, ela sai correndo em direção à cidade onde ela mora, e ela começa a anunciar, venham ver, olhem esse homem, tem um homem lá naquele lugar onde a gente pega água, tem um homem lá que me falou tudo o que eu tenho feito, vamos lá. Pessoas na qual não confiavam nela, pessoas que olhavam para ela com desprezo, porque ela já tinha 5 maridos naquela cidade, e o homem na qual ela se relacionava não era o esposo dela. Uma pessoa na qual não tem como ter confiança. Uma pessoa na qual você olharia de longe e fala, não tem alguém lá? Tem um homem lá? Que legal, que bom, né? Deve ser conhecido seu. E a palavra de Deus nos mostra que ela chega diante daquela cidade e começa a anunciar, tem um homem que diz tudo o que eu tinha feito, todo o meu passado, ele falou tudo o que eu fiz, vamos lá ouvir aquilo que ele tem para anunciar. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos as coisas que é do reino, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Quando aquela mulher, a mulher samaritana, decidiu beber da água que Jesus tinha para dizer, e para beber da água que Jesus estava dando para ela, era aceitar a salvação que Jesus tem para mim e a sua vida, através da morte da cruz. Quando ela aceitou receber desta água, ela entendeu que Jesus transformou ela numa fonte que brota água, e uma fonte que brota água não é para servir a si mesmo. Ela precisa dar água para outros beber. Uma fonte só cumpre o seu papel quando ela começa a trazer água para aqueles que precisam beber, para aqueles que têm sede. E a Bíblia nos mostra
que aquela mulher onde não poderia colocar confiança, aquela mulher na qual tinha o seu histórico, a sua honra desgastada, a sua honra destruída naquela cidade. Ela chega naquela cidade, mas quando ela chega naquela cidade, ela já não é a mesma pessoa. Por quê? Porque ela já estava se transformando numa fonte que derrama água para a vida eterna. E quando ela começou a cuidar não dos assuntos dela, mas quando ela começou a fazer aquilo que pertence ao reino de Deus, as pessoas não sabem o porquê, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, mas aquelas pessoas seguiram aquela mulher. E quando elas chegaram e seguiram aquela mulher e seguiram até lá em cima no morro, eles começaram a ouvir a palavra daquele que faz a fonte jorrar. E os milagres e as maravilhas começaram a acontecer. O alimento, as bênçãos, a prosperidade, nós podemos vencer as lutas que nós temos todos os dias. Nós só podemos fazer essas coisas quando a fonte da água viva que habita em nós, que é a palavra de Deus, está jorrando e está indo e está tocando em pessoas que precisam receber desta água. E seguindo o texto lá na frente, lá no capítulo 4 ainda, no verso 39, a palavra nos conta a continuação desse texto, onde nos diz ali: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A palavra de Deus quer que você beba dessa água e quer sim que você tenha todos os seus problemas solucionados, mas não é dessa forma em que a solução se encontra na minha e na sua vida. Não é olhando a palavra de Deus falando, não, eu quero dessa forma. Jesus nos fala, Jesus nos diz, Jesus nos garante o futuro, Jesus nos dá a certeza da eternidade, Jesus nos dá a certeza da prosperidade, mas Ele dá essa certeza quando eu e você assumimos a nossa responsabilidade de sermos fonte de água de quem tem sede para beber. De quando eu e você, como filhos de Deus, cumprimos aquilo que Jesus tem para mim e para a sua vida. Nós não temos simplesmente paz, eu tenho paz porque aceitei Jesus e agora me tornei uma pessoa extremamente soberba e não falo daquilo que me trouxe paz. Isso não é a paz que Deus anuncia. Essa não é a salvação que Deus traz para mim e para você, porque se eu e você pegamos essa salvação e guardamos ela somente para nós, nós não entendemos o que é salvação. Nós não entendemos aquilo que é graça de Deus. E é por isso que Deus anuncia nesse texto e fala que aquele que beber da água que Jesus tem para dar, esse se tornará em fonte de água para aqueles que precisam beber. A palavra que diz que vai tornar-se como uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, mas não somente para a sua vida eterna, mas para todos aqueles que estão necessitados em beber da água que Deus tem para dar. E é dessa forma, quando eu e você estamos ligados, não em buscar o alimento do dia de amanhã, e não buscar a roupa que precisamos do dia de amanhã, não buscar saber como iremos ali suprir as necessidades da minha e sua vida, mas quando estamos focados em cumprir aquilo que o reino de Deus disse para mim e para você sermos, é que aí sim, Deus começa a acrescentar coisas à minha e à sua vida.
E é tão interessante que nesse texto nos mostra que o maior milagre, não sei para você, mas um dos maiores milagres nesse texto foi que pessoas daquela cidade ouviram aquela mulher e depositaram confiança em que ela estava falando algo verdadeiro. Uma pessoa que não tinha honra, uma pessoa que não tinha moral na cidade, uma pessoa, não estamos falando de uma cidade como Londrina gigante, estamos falando de uma cidade pequena, de ali no máximo 1.000, 1.500 pessoas, menos do que isso, onde todos conheciam a todos, onde todos conheciam aquela mulher, onde toda uma região conhecia o histórico daquela mulher. Pessoas olharam para ela e falaram: tem alguma coisa de diferente. Tem algo de especial acontecendo nesta mulher. E quando eles depositaram a confiança naquilo que a mulher estava falando, naquilo do que a mulher estava falando, ela estava falando do quê? Ela estava falando de Jesus Cristo. Ela começou a se tornar uma fonte que derrama água para aqueles que precisam beber. E essa é a minha, a sua missão. Esta é sim a minha, meu e o seu propósito. É necessário que eu e você sejamos fonte de água para quem precisa beber da salvação que Deus tem para nos dar. A palavra de Deus nos garante que não precisamos nos preocupar com amanhã. Quando? Quando estivermos fazendo as coisas do reino de Deus, quando estivermos anunciando a palavra de Deus, quando estivermos anunciando aquilo que Deus veio fazer na minha e na sua vida, quando nós estivermos falando aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, aí sim Deus se responsabiliza em cuidar, em prosperar, em transformar, em mudar a minha e a sua vida. Por isso é necessário que também eu e você, como uma mulher samaritana, assumamos a responsabilidade de sermos fonte de água viva para quem precisa beber. Aquela mulher estava com tanta sede, com tanta vontade de ser a sua vida transformada, que no momento onde ela ouviu, ela já saiu correndo, ela já saiu em direção à cidade, porque ela tinha se transformado numa fonte que dá água para aqueles que precisam. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer você transbordar desta água, porque há pessoas ao nosso redor que precisam ouvir da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas ao nosso redor que precisam saber que Jesus morreu por elas. Pessoas que precisam saber que o amor de Deus já foi derramado sobre a vida de todos os filhos. E é por isso, nesse momento, que eu gostaria que você se colocasse de pé e você orasse comigo, reconhecendo que é necessário, que nós precisamos transbordar desta graça, transbordar desta água, transbordar desta palavra em que nos leva a anunciar o reino de Deus, transbordar desta palavra que nos leva a anunciar a salvação através das palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus já cumpriu aquilo que era impossível. O Senhor Jesus já fez aquilo que era só Ele que poderia fazer. Somente Jesus poderia morrer por mim e por você no Calvário. Mas Ele, sabendo disso, Ele cumpriu e Ele olha para mim e para você dizendo: é necessário que você se transforme numa fonte de água viva para quem precisa. É necessário que você se transforme em uma pessoa que traz a palavra de Deus aonde você está. E quando você chega nesse momento, as pessoas, o lugar, tudo que está ao seu redor será transformado. Tudo que está acontecendo será transformado, porque é Jesus quem faz a água brotar na fonte. É Jesus que faz essa água se levantar. É Jesus que faz essa água saciar a sede de quem está perdido. Você somente é o canal para que você leve a água na onde ela não está chegando.
Mas você precisa assumir a responsabilidade. Você precisa assumir o papel de levar a água na onde há pessoas com sede, aonde há pessoas necessitadas, aonde você precisa ser útil como filho de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos ensina que é necessário que transbordemos, é necessário que, como uma fonte que traz água, é necessário que nós nos demos de beber àqueles que estão com sede, àqueles que precisam beber da água. E por isso, Deus, transborda em nossas vidas, transborda essa água que o Senhor já tem muitas vezes nos dado, mas muitas vezes temos guardado para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos. Mas que isso cesse agora, no nome do Senhor Jesus. E que a sua vontade, os seus desejos, o seu querer começam a se cumprir na minha e na vida de quem está nos assistindo, na vida de quem está nos ouvindo. Que nós possamos ser tocados por essa água e que dessa água possamos ver a vida sair da onde não há vida, confiança na onde não há confiança, aonde a tua palavra precisa entrar. Que nós possamos nos tornar em canal de vida, em canal de bênção para a nossa família, porque na onde a água transborda, ali há vida, na onde a água transborda, ali há alimento, ali há provisão, ali acontecem milagres e maravilhas. Na onde a água, que é o Senhor Jesus Cristo, está transbordando, ali está o Senhor, ali está o nosso Pai, para fazer os milagres e as maravilhas. Senhor Deus, que nós possamos entender e compreender que é necessário que nos tornamos fontes de água viva no meio do deserto. No nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, Pai. Transforma-nos em água que traz vida para aqueles que precisam beber. Que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus.